Quando nós chegamos à 7ª série e temos consciência deste fenômeno aqui, dessa estrutura linguística aqui, de modo geral não existe vírgula antes do i. Como é que é a historinha das aditivas? Não se faz vírgula antes do i, nem se faz vírgula antes do nem. Tranquilo. Mas quando o i tem caráter adversativo, você com certeza deve admitir esta vírgula antes do i. Com certeza deve admitir esta vírgula antes do i, porque é a mesma vírgula que você colocaria antes do mais. Então eu queria que você percebesse no seguinte, ó. Quando ele diz aí na nossa frase, nunca se buscou tanto a magreza e nunca se teve tantos obesos, o que é que ele tem aqui para nós? Ó, o i, ele exerce uma função coesiva, restringindo o papel de unir sentenças coordenativas. Será que ele está, na verdade, restringindo? Olha, se eu tenho uma expansão de conteúdo, rapaz, ele gera, inclusive, uma noção extra, ó. Nunca se buscou tanta magreza e nunca se teve tantos obesos. Olha lá, exerce uma função adversativa. Exerce uma função adversativa. Como é que você está percebendo? Ó, ele talvez possa admitir essa substituição pelo mas, pelo porém. Qual é a palavrinha que vem logo depois do não aí, hein, gente? Do i, hein, gente? É o nunca, que é uma palavra de caráter negativo, que é como se fosse esse não, ó. Bora repetir aqui na lousa, ó. Eu estudo. Eu costumo estudar suficientemente. E nunca conquisto, ó. Posso perfeitamente colocar o nunca aqui, ó, que é a palavrinha de caráter negativo, ó. Então vai, respondeu, segunda questão, B de bola. Exerce uma função adversativa em que a segunda oração contraria a ideia da primeira. Levantou a cabeça um pouquinho. Eu não falei que ela era adversativa, não foi? Se ela é adversativa, ela gera o quê, gente? Ela gera o quê? Ela gera contraste. Ela gera noção de quem, gente? Ela gera noção de oposição. Então, as adversativas são contrastivas. As adversativas são opositivas. Qual é a oposição que você percebe aí na leitura da segunda questão? Qual é? Que, ó, nunca se buscou tanta magreza. Nunca se buscou tanta magreza. Qual é o sentido final aí? E nunca se teve tantos obesos. Ó, nunca se buscou tanta magreza e nunca se teve tantos obesos. Ou seja, qual é a noção essencial? A magreza versus a obesidade. Então vai, repetiu, letra B de bola. Exerce uma função adversativa em que a segunda oração contraria a ideia da primeira. Noção de contrariedade, noção opositiva, noção contrastiva. Só um instantinho, por gentileza, que eu estou ouvindo aqui uma pergunta, já lhe dou atenção. Minha moça. Obrigatória. Professor, me conte uma coisa, eu li um livro em que não havia, você leu Clarice Lispector, aí ela faz o que ela quer. Aí quando, não, mas aí aqui está o detalhe, é que quando a gente gera uma ideia dessas, dizendo que é obrigatória, você anota, faz registro, está documentado. Mas quando se trata de você trabalhar com, de repente você lê um Saramago, ou você lê uma Clarice, ou você lê um desses consagrados caras que fazem o que querem com a estrutura linguística, aí ninguém discute. Mas a noção gramatical ela está pontuada aqui de maneira rigorosa, seguindo o padrão da norma culta, uma vez que esse i estaria substituindo o mas. Combinado? Aí meu amigo fez uma pergunta das mais inteligentes, porque eu já vejo esse senhor trabalhando lá na pedagogia para ele me ajudar. Tá entendendo? Porque eu tenho um trabalho que eu faço com a pedagogia, eu sei que você vai me ajudar como assistente administrativo. Me conte. Ele disse assim, tem que existir essa palavra de caráter negativo? Repara no seguinte, ó. Repara no seguinte, se você diz assim, tentei chorar, e meus olhos permaneceram enxutos, Eu pergunto, meu caro amigo, será que eu já respondi a sua pergunta? O que é que está acontecendo aí na lousa? Qual é a primeira ação de que você trata? Que você tentou chorar. Qual é a segunda ação que você tem? A segunda noção semântica que você tem? Os seus olhos permaneceram enxutos, ó. Quem tenta chorar, os olhos permanecem enxutos, gente? Não, então isso prova mais uma vez
que esse I é igual a mas. Esse I é igual a mas. E nem apareceu a palavrinha de caráter negativo. Ó. Então tudo depende também de contextos. Mas a pergunta se repete. O ideal o que é que é? O ideal é que você possa ter a vírgula bem aqui. Tentei chorar a vírgula, mas meus olhos permaneceram enxutos. Tranquilo? Respondeu, segunda questão, letra B de bola. O que ele conta na terceira? Então é pau dentro. Vamos lá, para frente. Terceira questão. Gente... E aquela história de quando o sujeito é igual? Bom, olha, atenção. Ela está me fazendo uma pergunta sobre os outros usos da vírgula antes do I. Aí eu queria que vocês me compreendessem do seguinte, eu vou responder a ela, mas não queria dar uma esticada agora. Porque na verdade eu estou respondendo a questão e a questão não me cobraria isto. Então eu queria que ela me permitisse aqui deixar para o finalzinho que eu já respondo a ela e a gente já tem um compromisso para o dia 14, quando o curso se inaugura. No momento em que a gente tiver a oportunidade de estudar esse I com vírgula, a gente gera as outras respostas. Mas só, olha, ela perguntou e ela já me deu a dica da resposta. Ó. Ela disse, professor, quando eu tenho frases com sujeitos diferentes, quando eu tenho frases ligadas pelo I, mas os sujeitos são diferentes, eu uso vírgula antes do I. O Sérgio Rosa esteve no curso Prime naquele sábado à tarde, vírgula. E os alunos ficaram, digamos, atentos a todas as explicações que ele gerou. Quem foi que esteve no curso Prime naquele sábado à tarde? O Sérgio Rosa. Quem ficou atento às explicações que o professor gerou? Os alunos. Nesta situação, eu gerei duas frases e liguei por I. O Sérgio Rosa esteve no curso Prime naquele sábado à tarde, vírgula. E os alunos ficaram bastante atentos às explicações que ele gerou. Quando nós temos frases com sujeitos diferentes, vírgula antes do I. Mas eu não queria esticar, está bem? Não queria esticar porque ela não faz parte da questão, senão a gente não evolui suficientemente. Terceiro caso. Considere a frase seguinte. Você... Ah, sim, foto. Olha lá. Que legal, foto. Deus... Ah, é para eu ir para cá? Tá certo. É, olha lá. Coisa boa, tentar abraçar essa galera boa, que sejam bem-vindos, que tenham realizações bem combinadas aí com... Pode levantar o braço. Ei, ô felicidade! Ei, olha aí! Show! Hã? Vai dar certo, gente! Vai dar certo! Vamos lá, bora responder. Faça um áudio aí, faça um áudio. Bora lá, fazendo um áudio. Não, mas essa é da boa. Pode fazer o áudio. Eu vou lhe contar. Ih, rapaz, processador aqui. Vai. Bora lá, fazendo um áudio. Gente, resposta positiva. Quantas vagas tem no concurso? 30. Eu não ouvi. Quantas vagas tem no concurso? 30. Menos? Uma. Menos? Uma. Porque essa vaga é de quem? 30. Quantas vagas tem no concurso? 30. Menos? Uma. Porque essa vaga é de quem? Isso, aluno Prime, aluno que se garante. Pessoal, olha, as palmas são em honra de sua classificação. A gente vai dar certo, tem que trabalhar forte. Considere a frase seguinte. A fórmula encontrada pelo filósofo para caracterizar a hipermodernidade é simples e eficaz. Bora, começou. A expressão pelo filósofo exerce sintaticamente a função de sujeito da primeira oração. Menino de Deus, por tudo na vida, desde quando um sujeito pode ser preposicionado? O que você está observando aí? Levantou a cabeça de novo conscientemente, ó. Se eu tenho isso aqui, cadê o pessoal que está no primeiro concurso, dizendo que ficou apavorado quando viu tanta gente? Não fique não, que o pessoal aqui se ajuda. Aqui todo mundo se ajuda. Vai ser o seu bom espaço de convivência. Não fique apavorado, não. Eu achei legal, foi alguém que colocou no grupo assim, vem logo que já tem uns 30. Ele deve ter chegado 12h30. Eu achei tão... É porque ele faz parte de um grupo curso Prime, não sei o que. Vem logo que já tem uns 30. Foi você que colocou? Chegou 12h30 aqui. Aí você olhou, só isso aqui, não foi? Pois olha, querida, que felicidade, né? E você está vendo que a aula rende suficientemente. E nós vamos passar, se Deus quiser. Boa sorte para você. Isso. Então gente, se aqui é pelo filósofo, eu tenho exatamente isso aqui. A contração do por mais o. A contração do por mais o me garante que este termo está preposicionado. E como é que é a história? Sujeito não pode ser preposicionado. Vai, pessoal, acho que eu vou anotar. Menino de Deus, tu anotas, tu gravas, mas eu quero ver você passando nesse negócio.
Não fica perguntando essa história se é para anotar, se é para gravar, não. Você pega seu celularzinho, deixa sobre a carteira e tome bronca. Mas eu quero ver que a gente passa desse negócio. A expressão pelo filósofo exerce sintaticamente a função de sujeito da primeira oração. Morreu. Depois, as duas primeiras orações. Olha, essa é uma pergunta típica de prova UFC, hein? Ele pergunta sobre quantas orações existem. O menino me perguntou isso aqui quase no finalzinho do curso passado. Vamos criar só essa noção aqui, ó. Vamos criar só essa noção. Vamos criar só esta noção, ó. Eu queria que você estudasse e que fosse bem classificado. Repare, eu queria que você me contasse o seguinte: quantas orações há num período como este? Você diz que são 3. Repare que eu digo, aqui está o primeiro verbo, portanto caracterizando a primeira oração. Todo mundo me segue? Posso continuar tranquilo? Aqui está o segundo verbo e aqui está o terceiro verbo. 3 orações, tudo combinado? Pergunta de prova UFC. Neste período existem 3 orações subordinadas. Certo ou errado? Errado, porque não pode haver... Desculpe-me, há um cartão aqui de Alisson. Será que foi achado? Alguém perdeu um cartão. Alisson Araújo Macedo. É você, meu caro? Depois você pega aqui, combinado? Beleza. Então é o seguinte, ó. Eu queria, primeiro verbo, que você estudasse, segundo verbo, e que fosse, terceiro verbo. Aí a prova UFC, existem 3 orações subordinadas, aí o cara chega e diz assim, ó, eu queria isso. Se eu queria isso, eu queria que você estudasse. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Perfeito. Aqui nós já temos uma primeira oração subordinada. Mas eu queria que você também fosse bem classificado. É outra oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Diante disso, eu acredito que muita gente até responderia com correção. Mas qual foi a pegadinha? Ó, ele disse, mas não são 3 orações? Gente, não pode haver 3 orações subordinadas. Porque se ela é subordinada, ela tem que ter uma que seja a principal, que se aponte como a principal. Então tá aqui, ó, uma oração subordinada. Mas quem é a principal? Eu queria. Uma segunda oração subordinada. Mas quem é a principal? Eu queria. Então cuidado com esse tipo de abordagem. Não há 3 orações subordinadas. A gente diz assim, ó, o período é composto por subordinação. Em que uma é uma oração principal. Aí a principal, ela chama as subordinadas. Aqui está o VTD, ó. Olha o verbo transitivo direto, ó. Olha o verbo transitivo direto, porque quem quer alguma coisa. Ele fica onde? Ele fica na principal, para que ele chame a oração subordinada. Então, há 3 orações? Mas somente 2 são subordinadas. Como foi a abordagem dele aqui, hein? As 2 primeiras orações mantêm uma relação de finalidade através do conectivo para. Quem é que me ajuda antes de eu ler o restante? Eu vou apagar aqui só, acho que fica melhor até para o pessoal ter mais visibilidade lá no fundo. Então vamos lá, vou manter aqui a minha escrita bem aqui. Quem é que me ajuda a compor resposta para isso aqui? Quem é que me ajuda? Bora lá direitinho, ó. Eu tenho esta fulaninha aqui, ó. Mas esta fulaninha, quem sabe, pode ser igual a isto aqui, ó. E quando elas são iguais a isso aqui, quem sabe quando elas são iguais a isso aqui, elas vão indicar o quê? Elas indicam o quê? Elas indicam finalidade. Aí eu pergunto para vocês, eu posso prosseguir sim ou não? Posso prosseguir? Professor, dessa vez eu estou estudando para passar no concurso. Dessa vez eu estou estudando a fim de passar no concurso. Ele indica finalidade. Posso prosseguir sim ou não? Sim ou não? Não, porque o afim tem que ser separado, menino de Deus. O afim tem que ser separado, menino de Deus. Porque se o afim é junto, ele indica o quê? Se o afim é junto, ele indica afinidade. Para indicar finalidade, ele tem que ser separado.
Olha a pegadinha. Pessoal, que pegadinha traiçoeira é essa? É porque pode virar questão de ortografia. Pode virar questão de ortografia. Professor, eu e meu namorado, nós convivemos de um modo muito harmonioso. Isso nos prova que a gente tem uma relação afim. É uma relação de afinidade. Aí é junto. Ah, durante o tempo em que eu estive no Prime, eu fiz boas amizades. Constituí relações bastante afins. Ele gera até o plural. Aí indica afinidade. Mas para indicar finalidade tem que ser separado, rapaz. Então como é que foi a frase de novo, hein? Eu estou estudando para passar. Eu estou estudando a fim de passar. Com o objetivo de passar. Com o intuito de passar. Com o propósito de passar. Então vamos ver se ele indica finalidade? Vamos? Vamos ver se ele indica finalidade? O que é que ele diz indicando finalidade? Ó, a fórmula encontrada pelo filósofo para caracterizar, destaca esse para aí na linha 2. A fórmula encontrada, questão 3. A fórmula encontrada pelo filósofo para caracterizar, lê de novo, como está na lousa. A fórmula encontrada pelo filósofo, a fim de, indica finalidade, sim ou não? Sim, marcou 2 verdadeiro. Marcou 2 verdadeiro. Estamos conseguindo captar alguma coisa? Estamos embalados? Nenhuma pergunta? Tudo sob controle? Então para frente, olha o item 3. Semanticamente, os predicativos presentes na frase denunciam a opinião do autor. A fórmula encontrada pelo filósofo para caracterizar a hipermodernidade é simples e eficaz. Perguntinha básica. Quando fulano é chamado de predicativo, ele é normalmente o quê? Ele na classe gramatical, ele é normalmente o quê? Ele é normalmente um adjetivo. Então atenção, eu sou bonito. O predicativo é bonito. Qual é a classe gramatical de bonito? Predicativo que tem função com a classe gramatical de adjetivo. A minha namorada é inteligente. O inteligente é o predicativo. Qual é a classe gramatical? Adjetivo. Então lê de novo aí e me diz quem são os predicativos. A fórmula encontrada pelo filósofo para caracterizar a hipermodernidade é, olha o verbo de ligação, olha o verbo ser, olha o verbo de ligação, e agora o verbo de ligação ele chama o quê? Ele chama predicativo. Então quais são os predicativos? Simples e eficaz. Ele pergunta, os predicativos presentes na frase denunciam a opinião do autor. Faz sentido? Faz. Agora vocês vão me perdoar. É que como nós não lemos o texto, a noção de opinião fica meio, assim, meio torta, né? Porque a gente teria que ler o texto. Mas a gente pode fazer isso rapidinho, ó. Onde é que ele aparece no texto, gente? Onde é que ele aparece no texto? Me diga aí a linha rapidinho para a gente pegar. Segundo parágrafo? Segundo parágrafo. Então, dá uma olhadinha neste trecho que diz assim. Aceleração total. Todo mundo me acompanhando? Posso seguir? Aceleração total. Velocidade máxima. Sociedade do excesso. A fórmula encontrada pelo filósofo para caracterizar a hipermodernidade é simples e eficaz. O mais e o menos ao mesmo tempo. Dá para notar que isso aí é a opinião do narrador? Com certeza, marcou 3 verdadeiros. Aí ele chega e diz assim, poderíamos substituir o verbo ser pelo verbo estar, sem comprometer semanticamente a frase? Gente, me diga uma coisa, o verbo ser ele tem caráter permansivo. E o verbo estar, ele tem caráter de alteração, de transitoriedade, pronto. Quando você diz assim, professor, nós somos bastante dedicados. O caráter permanente é que a gente chama de caráter permansivo. Caráter permanente. Aquela menina é bonita. A menina é bonita. Caráter permanente. Está nela a essência da beleza. É o caráter permansivo. Mas se eu digo, a menina está triste, não é um caráter permansivo, é de transição, é momentâneo. Então ele pergunta, a substituição do ser pelo estar, sem comprometer semanticamente a frase, errada, marcou 2, 3, marcou A. E essas questões são boas porque você tem certeza que estão certas, se ela já não está na opção, você já anula. Olha aí, essa menina disse tudo, porque o concurseiro, a primeira coisa que ele faz, minha moça, é pensar assim, o 2 é verdadeiro? Se você tinha certeza de que o 2 é verdadeiro? Aí você já disse assim, bom, se o 2 é verdadeiro,
o C é falso. Aí quando você diz que o C é falso, o candidato já faz isso, ó. Ave Maria de um candidato que não faça isso na letra errada, porque ele depois, se ele tiver dúvida, ele já não lê mais a C. Se ele tiver dúvida, a C já foi eliminada. Aí ele chega e diz assim, professor, a letra E também não tem 2. E se a letra E também não tem 2, eu já matei a letra E. Minha moça, é tudo de bom na vida de um candidato. Então ele já vai marcando ali para eliminar, para ele não ter mais que ler aquilo ali. Então vamos para a quarta questão. Há 40 anos, Martin Luther King foi assassinado por defender os direitos civis e políticos dos negros norte-americanos. O verbo haver está empregado com a mesma justificativa da frase acima na alternativa. Gente, como é que é a historinha do verbo haver? Como é que é a historinha do verbo haver? Bora registrar isso aqui para a gente fazer aqui um apontamento essencial de prova. Ó. O verbo haver, que pode estar na sua prova UFC, ele pode ter esta representação aqui, ó. Ele pode ser igual a fazer, garantindo, portanto, a noção de quê? De tempo decorrido. De tempo decorrido. Ou seja, o que é que eu vou dizer com esse verbo haver igual a fazer? Há cerca de 30 minutos, começou a aula de português. Ou seja, faz cerca de 30 minutos. Há 10 anos estudo naquela universidade. Há 10 anos estudo naquela universidade, seria a mesma coisa que dizer, faz 10 anos que eu estudo naquela universidade. E um detalhe, os dois, valendo para os dois, conservam a impessoalidade. Olha o que vai acontecer na sua prova, levantou a cabeça de novo, ó. Há 10 anos estudo naquela universidade. Beleza. O que vai acontecer na sua prova? Ele vai dizer assim, fazem 10 anos que eu estudo naquela universidade. Certo ou errado? Errado, porque se ele conserva a impessoalidade, ele só fica o quê? Ele só fica na terceira pessoa. Mas a terceira pessoa de quê? Então fazem 10 anos que eu estudo naquela universidade? Não, como é que seria? Faz 10 anos. Professor, eu vou lhe contar uma coisa. Se dissesse assim, havia 10 anos que eu não encontrava aqueles amigos. Havia uns 10 anos. Né? O que pode acontecer na sua prova que também é errado? Ele substitui esse haver por ter. Mas tinha uns 10 anos. Tinha uns 10 anos não. Fazia uns 10 anos. Nada de colocar esse verbo indicando o tempo no plural. Ele sempre no singular. Outra ideia boa de prova é o verbo haver no sentido de existir, que também conserva a impessoalidade. Olha o verbo haver conservando a impessoalidade. Então me responda uma coisa para a gente definir aqui a resposta. Ó, né? Vamos colocar assim, ó. Havia 200 pessoas na sala. Havia 200 pessoas naquela sala. Repare, eu não devo dizer haviam. Eu vou conservar a forma da terceira do singular. Havia 200 pessoas na sala. Havia. Mas o que a prova me exige? A prova me exige o quê? A substituição do verbo haver pelo existir. E no momento em que ele substitui o verbo haver por existir, eu vou dizer exatamente o quê? Existia 200 pessoas na sala. Existia 200 pessoas na sala e eu pergunto, certo ou errado? Errado, porque eu sou obrigado a dizer o quê aqui? Existiam 200 pessoas. Então, cuidado com isso aqui. Esse tipo de abordagem é menos recorrente. Esse é o que mais se repete nas questões de prova, este aqui, do verbo haver, no sentido de existir. Mas não despreze este conteúdo. Tanto é que a quarta questão, dá uma olhadinha nela aí, ó. Há 40 anos. Existiam 40 anos ou faz 40 anos? Faz. Então já vou ciente deste fato. Esse verbo haver no sentido de faz. Ó, lê de novo a frase. Faz 40 anos, Martin Luther King foi assassinado por defender os direitos civis e políticos dos negros norte-americanos. O verbo haver está empregado com a mesma justificativa. Há muitas vagas nos últimos concursos públicos. Há muitas vagas. Faz muitas vagas ou existem muitas vagas? Existem. Mas me diga uma coisa, eu não ouvi direito. Existe muitas vagas ou existem muitas vagas? Existem. Porque muitas vagas é o sujeito. Tá desenrolando bem, tá dando certo.
Ele há de se ter comigo. Opa, ele há de se ter comigo, ele tem de se ter. Aí o verbo haver no sentido de ter. O verbo haver no sentido de ter. Quer ver outra sugestão que é boa de prova também, ó? Quer ver outra sugestão boa de prova também, ó? Olha aqui, ó. Ele havia estudado os conteúdos. Ele havia estudado os conteúdos. Como é que é a leitura que eu faço para esse verbo haver, gente? Quando eu digo ele havia estudado, é o mesmo que dizer o quê? Opa, Sol, tinha esquecido aquela nossa recomendação, Sol. Ele tinha estudado os conteúdos. Ele havia estudado, ele tinha estudado os conteúdos. Então aí, na letra B, ele há de se ter comigo, ele faz de se ter comigo? Não, ele tem de se haver comigo, ele tem de se ter comigo. No Brasil, há 40 presos confinados numa só cela. Faz 40 presos confinados? Não, como é que eu diria a letra C? Existem 40 presos confinados numa cela. Pode ser a letra C, gente? Não, vai. Até há pouco tempo eu vi por aqui. Ou seja, como é que eu diria isso num português mais leve, num português mais coloquial? Faz pouco tempo, faz algum tempinho que eu ouvi por aqui. Resposta para a questão 4, possivelmente é a D. Dá uma olhada na E. Há muitos anos omitidos na declaração de sua idade. Questão 4, quando ele diz, há muitos anos omitidos. Existem muitos anos omitidos na declaração de sua idade. Quarta questão marcou D de dado. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu não sei se vocês leram nas recomendações que houve para a gente, havia uma ordem. É de que essa aula terminaria às 3h15. Disso vocês têm noção também? Então vamos fazer o seguinte. Neste momento, alguém que tentou resolver o TD antes de mim. Atenção, por gentileza. A inquietude não é bem-vinda para que a gente possa se harmonizar na boa. Deixa para conversar na outra aula. Deixa para conversa na outra aula. Entendeu? Conversa na outra aula. Alguém que tentou resolver algumas questões antes de mim. Você quer falar? Da crase. Me diga, por gentileza. Pronto, então atenção. Eu vou querer que vocês, por gentileza, me compreendam. Eu vou resolver a sexta questão. O gabarito está aqui na página 7. O gabarito está na página 7. Eu vou resolver a sexta questão e encerro a aula agradecendo a presença de vocês, a expectativa de que a gente possa se rever daqui a aproximadamente 10 dias. Devo trabalhar na quarta noite. Se houver dúvida, a gente vai se comunicando. Eu estou no Facebook com Sérgio Rosa 3. Eu estou no Facebook com Sérgio Rosa 3. 3, aquele 3 em romanos. E se a gente forma uma turma, né, quando eu digo assim, a gente formar uma turma, de a gente fazer um curso de exercício, fazer um modular, quando a gente estiver mais agregadinho, a gente começa a divulgar aí o número do WhatsApp. Quando a gente tiver uma turma mais formadinha, de mais intimidade, a gente dá o número do WhatsApp também. Mas por enquanto eu estou com Sérgio Rosa 3 no Facebook. Sexta questão. Fórmula guardada a 7 chaves. Não ocorreu o fenômeno da crase por quê? Como é que a história é bem certa, a história é bem fácil? Quando eu tenho apenas a preposição a antes de elemento no plural. Apenas a preposição a antes de elemento no plural. Além disso, o que é que nós temos também? A preposição a antes de numeral. E esse numeral não está determinado. Então você diz exatamente que a regra deve ser uma dessas, em que ele vai adotar a palavra no plural, o a 7 chaves. Então vamos criar uma frase ainda mais fácil. Se você diz assim, professor, sempre que tenho tempo disponível, eu vou a festas nos clubes de Fortaleza. Eu sempre que tenho tempo disponível, eu vou a festas. Tranquilamente, está correto, porque você vai a festas. Eu não devo adotar o acento. A frase também fica correta se eu disser assim, sempre que tenho tempo disponível, eu vou às festas nos clubes de Fortaleza. Esse as aí recebe o acento indicativo de crase. As duas são perfeitamente corretas. Eu sempre que estou trabalhando, eu me refiro a pessoas com quem convivo, com quem lido, de uma maneira simpática. Eu me refiro a pessoas sem acento. O a antes de elemento no
plural. Mas se eu disser, eu sempre que estou trabalhando me refiro às pessoas, aí eu vou colocar o acento indicativo de crase, as duas formas são corretas. Então vamos ver qual é a justificativa que ele aponta para nós. Ele vai dizer o quê? O verbo guardar, né? O fenômeno da crase ocorreu por quê? Ah não, ele diz não, né? Não ocorreu o fenômeno da crase por quê? Porque o verbo guardar é transitivo direto. A palavra-chave apresenta-se no plural. O numeral, olha aí, o numeral não admite a anteposição do artigo, ó. O numeral não admite a antecipação do artigo. O numeral não está escrito por extenso, aí não tem problema. Posso fazer um detalhe, dizer um detalhe? Quando você for escrever sua redação, aquela redação, você vai contar normalmente de 1 a 10, escrevendo por extenso. E aí você deve contar de 11 em diante escrevendo o algarismo. Então aqui essa ideia de escrever o número por extenso ou não ficou na liberdade de uma mensagem publicitária, ó. Então essa história do por extenso aqui eu vou eliminar, porque aqui temos uma mensagem publicitária. Na mensagem publicitária não se respeitam muito essas normas. O a ser apenas um mero artigo. Não, esse a é preposição. Então bora de baixo para cima, ó. O a é apenas um mero artigo? Não, o a é preposição. O numeral não está escrito por extenso? Isso não justificaria. A história da crase não se justifica por o numeral estar escrito por extenso. A palavra-chave apresentar-se no plural, mas ele fala em 7 chaves. Então o problema, quem está mandando aí no contexto é o numeral 7. O verbo guardar ser transitivo direto. E sendo transitivo direto, realmente não ocorreria crase. Mas quando ele diz aqui, fórmula guardada, mas esse guardada aqui está no caráter mais adjetival. Então, para a questão 6, minha moça, o numeral não admite a anteposição do artigo, seria a nossa resposta para a questão 6. Bom, olha, todas as questões que estão aqui, elas foram colocadas em provas CCV ou UFC, ou mesmo em provas do IF, aí dependendo do estado, dependendo da localidade. Então, como é a nossa combinação a partir de hoje? Para quem nunca testou isso, você vai... Será que existe alguém que nunca tenha consultado o PCI Concursos? A partir de hoje é seu guia, PCI Concursos. Como é que é a história? Vai no Google, coloca PCI Concursos, quando aparecer a página, você clicou, vai aparecer uma barra lateral e você clica em provas, aí coloca IF. No que você colocar IF ou colocar CCV, Paraná, vai aparecer um inventário de provas e você vai checando e vai escolhendo a que deseja. Senão, você pode fazer a checagem no Questões de Concursos. Também você vai ao Google, pergunta lá, faz a consulta no Questões de Concursos. Lembrando, de modo geral, isso aqui é pago. Mas a gente vai checando até a 10ª questão, com gabarito ele vai tranquilo, todo dia tem 10 questões livres. Mas depois que você disser que já está na 11ª questão e que ele não libera mais o gabarito, aí o que a gente faz? Vai aos comentários. Quando você está no Google, você lançou a questão de concurso. Aí ele abre isso aqui, ele vai exigir de você um login e uma senha. Você cadastrou, ficou tranquilão. Quando você cadastrar isso aqui, você só procura isso, ó. Você só procura disciplina e procura assunto e procura filtrar, que está do lado direito. Não precisa procurar banca, não precisa procurar ano, não precisa procurar nível de dificuldade, nada disso. Procure só disciplina, português, assunto, acentuação gráfica, assunto, crase, assunto, regência, assunto, concordância. Filtrou, vai resolvendo. Quando passar da 10ª, ele trava o gabarito, mas você fica procurando nos comentários. Isso aqui é uma orientação plena para quem deseja estudar nesses próximos meses. Bom, até aqui seriam os princípios mais elementares, e o restante é desejar boa sorte, muita saúde. Como é que é a história? O cérebro aguenta. Pode mandar brasa que esse cérebro é um HD que se expande, quanto mais a gente estuda, ele vai melhorando. Pessoal, parabéns, tudo de bom, até outra hora, muito boa sorte, viu? Belezinha. Esse verbo indicando o tempo no plural, ele sempre no singular. Outra ideia boa de prova,
Outra ideia boa de prova é o verbo haver no sentido de existir, que também conserva a impessoalidade. Olha o verbo haver conservando a impessoalidade. Então me responda uma coisa para a gente definir aqui a resposta. Ó, né? Vamos colocar assim, ó, havia 200 pessoas, havia 200 pessoas na sala. Havia 200 pessoas naquela sala. Repare, eu não devo dizer haviam. Eu vou conservar a forma da terceira do singular. Havia 200 pessoas na sala. Havia. Mas o que a prova me exige? A prova me exige o quê? A substituição do verbo haver pelo existir. E no momento em que ele substitui o verbo haver por existir, eu vou dizer exatamente o quê? Existia 200 pessoas na sala. Existia 200 pessoas na sala e eu pergunto, certo ou errado? Errado, porque eu sou obrigado a dizer o quê? Que existiam 200 pessoas. Então, cuidado com isso aqui. Esse tipo de abordagem é menos recorrente. Esse é o que mais se repete nas questões de prova, este aqui, do verbo haver, no sentido de existir. Mas não despreze este conteúdo. Tanto é que a quarta questão, dá uma olhadinha nela aí, ó. Há 40 anos. 40 anos. Existiu 40 anos ou faz 40 anos? Faz. Então já vou ciente deste fato. Esse verbo haver no sentido de faz. Ó, lê de novo a frase. Faz 40 anos, Martin Luther King foi assassinado por defender os direitos civis e políticos dos negros norte-americanos. O verbo haver está empregado com a mesma justificativa. Há muitas vagas nos últimos concursos públicos. Há muitas vagas. Faz muitas vagas ou existem muitas vagas? Existem. Mas me diga uma coisa, eu não ouvi direito. Existe muitas vagas ou existem muitas vagas? Existem. Porque muitas vagas é o sujeito. Tá desenrolando bem, tá dando certo, está dando certo. Ele há de se ter comigo. Ele há de se ter comigo, ele tem de se ter. Aí o verbo haver no sentido de ter. O verbo haver no sentido de ter. Quer ver outra sugestão que é boa de prova também, ó? Quer ver outra sugestão boa de prova também, ó? Olha aqui, ó. Ele havia estudado os conteúdos. Ele havia estudado os conteúdos. Como é que é a leitura que eu faço para esse verbo haver, gente? Quando eu digo ele havia estudado, é o mesmo que dizer o quê? Sol, tinha esquecido aquela nossa recomendação, Sol. Ele tinha estudado os conteúdos. Ele havia estudado, ele tinha estudado os conteúdos. Então aí, na letra B, ele há de se ter comigo, ele faz de se ter comigo? Não, ele tem de se haver comigo, ele tem de se ter comigo. No Brasil, há 40 presos confinados numa só cela. Faz 40 presos confinados? Não. Como é que eu diria a letra C? Existem 40 presos confinados numa cela. Pode ser a letra C, gente? Não, vai. Até há pouco tempo eu vi por aqui. Ou seja, como é que eu diria isso num português mais leve, num português mais coloquial? Faz pouco tempo, faz algum tempinho que eu ouvi por aqui. Resposta para a questão 4, possivelmente é a D. Dá uma olhada na E. Há muitos anos omitidos na declaração de sua idade. Questão 4, quando ele diz, há muitos anos omitidos. Existem muitos anos omitidos na declaração de sua idade. Quarta questão marcou D de dado. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu não sei se vocês leram nas recomendações que houve para a gente, havia uma ordem. É de que essa aula terminaria às 3h15. Disso vocês têm noção também? Então vamos fazer o seguinte. Neste momento, alguém que tentou resolver o TD antes de mim. Atenção, por gentileza. A inquietude não é bem-vinda para que a gente possa se harmonizar na boa. Deixa para conversar na outra aula. Deixa para conversar na outra aula. Tá entendendo? Conversa na outra aula. Alguém que tentou resolver algumas questões antes de mim. Você quer falar? Da crase. Me diga por gentileza. Pronto, então atenção. Eu vou querer que vocês, por gentileza, me compreendam. Eu vou resolver a sexta questão. O gabarito está aqui na página 7. Eu vou resolver a sexta questão e encerro a aula agradecendo a presença de vocês, a expectativa de que a gente possa se rever daqui a aproximadamente 10 dias. Devo trabalhar na quarta noite. Se houver dúvida, a gente vai se comunicando. Eu estou no Facebook com Sérgio Rosa 3.
Eu estou no Facebook com Sérgio Rosa 3, aquele 3 em romanos. E se a gente forma uma turma, né, quando eu digo assim, a gente formar uma turma, a gente fazer um curso de exercício, fazer um modular, quando a gente estiver mais agregadinho, a gente começa a divulgar aí o número do WhatsApp. Quando a gente tiver uma turma mais formadinha, de mais intimidade, a gente dá o número do WhatsApp também. Mas por enquanto eu estou com Sérgio Rosa 3 no Facebook. Sexta questão. Fórmula guardada a 7 chaves. Não ocorreu I. Aí eu queria que vocês me compreendessem do seguinte, eu vou responder a ela, mas não queria dar uma esticada agora. Porque na verdade eu estou respondendo a questão e a questão não me cobraria isto. Então eu queria que ela me permitisse aqui deixar para o finalzinho que eu já respondo a ela e a gente já tem um compromisso para o dia 14, quando o curso se inaugura. No momento em que a gente tiver a oportunidade de estudar esse I com vírgula, a gente gera as outras respostas. Mas só, olha, ela perguntou e ela já me deu a dica da resposta. Ó. Ela disse, professor, quando eu tenho frases com sujeitos diferentes, quando eu tenho frases ligadas pelo I, mas os sujeitos são diferentes, eu uso vírgula antes do I. O Sérgio Rosa esteve no curso Prime naquele sábado à tarde, vírgula. E os alunos ficaram, digamos, atentos a todas as explicações que ele gerou. Quem foi que esteve no curso Prime naquele sábado à tarde? O Sérgio Rosa. Quem ficou atento às explicações que o professor gerou? Os alunos. Nesta situação, eu gerei 2 frases e liguei por I. O Sérgio Rosa esteve no curso Prime naquele sábado à tarde, vírgula. E os alunos ficaram bastante atentos às explicações que ele gerou. Quando nós temos frases com sujeitos diferentes, vírgula antes do I. Mas eu não queria esticar, está bem? Não queria esticar porque ela não faz parte da questão, senão a gente não evolui suficientemente. Terceiro caso. Considere a frase seguinte. Você... Ah, sim, foto. Olha lá. Que legal, foto. Deus... Ah, é para eu ir para cá? Tá certo. É, olha lá. Coisa boa. Tentar abraçar essa galera boa, que sejam bem-vindos, que tenham realizações bem combinadas aí com... Pode levantar o braço. Ei! Ô, felicidade! Ei! Olha aí! Show! Hã? Vai dar certo, gente! Vai dar certo! Vamos lá, bora responder. Faça um áudio aí, faça um áudio. Bora lá, fazendo um áudio. Não, mas essa é da boa. Pode fazer o áudio. Eu vou lhe contar. Ih, rapaz, processador aqui. Vai. Bora lá, fazendo um áudio. Gente, resposta positiva. Quantas vagas tem no concurso? Eu não ouvi. Quantas vagas tem no concurso? Menos uma. Porque essa vaga é de quem? Quantas vagas tem no concurso? Menos. Porque essa vaga é de quem? Isso, aluno Prime, aluno que se garante. Pessoal, olha, as palmas são em honra de sua classificação. A gente vai dar certo, tem que trabalhar forte. Considere a frase seguinte. A fórmula encontrada pelo filósofo para caracterizar a hipermodernidade é simples e eficaz. Bora, começou. A expressão pelo filósofo exerce sintaticamente a função de sujeito da primeira oração. Menino de Deus, por tudo na vida. Desde quando um sujeito pode ser preposicionado? O que você está observando aí? Levantou a cabeça de novo conscientemente. Ó, se eu tenho isso aqui, cadê o pessoal que está no primeiro concurso dizendo que ficou apavorado quando viu tanta gente? Não fique não, que o pessoal aqui se ajuda. Aqui todo mundo se ajuda. Vai ser o seu bom espaço de convivência. Não fique apavorado não. Eu achei legal, foi alguém que colocou no grupo assim, vem logo que já tem uns 30. Ele deve ter chegado 12h30. Eu achei tão... É porque ele faz parte de um grupo curso Prime, não sei o que. Vem logo que já tem uns 30. Foi você que colocou? Chegou 12h30 aqui. Aí você olhou, só isso aqui, não foi? Pois olha, querida, que felicidade, né? E você está vendo que a aula rende suficientemente. E nós vamos passar, se Deus quiser. Boa sorte para você. Isso. Então gente, se aqui é pelo filósofo, eu tenho exatamente isso aqui. A contração do por mais o. A contração do por mais o me garante que este termo está preposicionado. E como é que é a história? Sujeito não pode ser preposicionado. Vai, pessoal, acho que eu vou anotar. Menino de Deus, tu anotas, tu gravas, mas eu quero ver você passando nesse negócio. Não fica perguntando essa história se é para anotar, se é para gravar, não. Você pega seu celularzinho, deixa sobre a carteira e tome bronca. Mas eu quero ver que a gente passa nesse negócio.
a expressão pelo filósofo exerce sintaticamente a função de sujeito da primeira oração. Morreu. Depois, as duas primeiras orações, olha, essa é uma pergunta típica de prova UFC, hein? Ele pergunta sobre quantas orações existem. O menino me perguntou isso aqui quase no finalzinho do curso passado. Vamos criar só essa noção aqui, ó. Vamos criar só essa noção. Vamos criar só esta noção, ó. Eu queria que você estudasse e que fosse bem classificado. Repare, eu queria que você me contasse o seguinte: quantas orações há num período como este? Você diz que são 3. Repare que eu digo, aqui está o primeiro verbo, portanto caracterizando a primeira oração. Todo mundo me segue? Posso continuar tranquilo? Aqui está o segundo verbo e aqui está o terceiro verbo. 3 orações, tudo combinado? Pergunta de prova UFC. Neste período existem 3 orações subordinadas. Quando nós chegamos à 7ª série e temos consciência deste fenômeno aqui, dessa estrutura linguística aqui, de modo geral não existe vírgula antes do i. Como é que é a historinha das aditivas? Não se faz vírgula antes do i, nem se faz vírgula antes do nem. Tranquilo. Mas quando o i tem caráter adversativo, você com certeza deve admitir esta vírgula antes do i. Porque é a mesma vírgula que você colocaria antes do mais. Então eu queria que você percebesse no seguinte, ó. Quando ele diz aí na nossa frase, nunca se buscou tanto a magreza e nunca se teve tantos obesos, o que é que ele tem aqui para nós, ó? Ele exerce uma função coesiva, restringindo o papel de unir sentenças coordenativas. Será que ele está, na verdade, restringindo? Olha, se eu tenho uma expansão de conteúdo, rapaz, ele gera, inclusive, uma noção extra, ó. Nunca se buscou tanta magreza e nunca se teve tantos obesos. Olha lá, exerce uma função adversativa. Como é que você está percebendo? Ó, ele talvez possa admitir essa substituição pelo mas, pelo porém. Qual é a palavrinha que vem logo depois do não aí, hein, gente? Do i, hein, gente? É o nunca, que é uma palavra de caráter negativo, que é como se fosse esse não, ó. Bora repetir aqui na lousa, ó. Eu costumo estudar suficientemente e nunca conquisto, ó. Posso perfeitamente colocar o nunca aqui, ó, que é a palavrinha de caráter negativo, ó. Então vai, respondeu, segunda questão, B de bola. Exerce uma função adversativa em que a segunda oração contraria a ideia da primeira. Levantou a cabeça um pouquinho. Eu não falei que ela era adversativa, não foi? Se ela é adversativa, ela gera o quê, gente? Ela gera o quê? Ela gera contraste. Ela gera noção de quem, gente? Ela gera noção de oposição. Então, as adversativas são contrastivas. As adversativas são opositivas. Qual é a oposição que você percebe aí na leitura da segunda questão? Qual é? Que, ó, nunca se buscou tanta magreza. Qual é o sentido final aí? E nunca se teve tantos obesos. Ó, nunca se buscou tanta magreza e nunca se teve tantos obesos. Ou seja, qual é a noção essencial? A magreza versus a obesidade. Então vai, repetiu, letra B de bola. Exerce uma função adversativa em que a segunda oração contraria a ideia da primeira. Noção de contrariedade, noção opositiva, noção contrastiva. Só um instantinho, por gentileza, que eu estou ouvindo aqui uma pergunta, já lhe dou atenção. Minha moça. Obrigatória. Professor, me conte uma coisa. Eu li um livro em que não havia. Você leu Clarice Lispector. Aí ela faz o que ela quer. Aí quando... Não, mas aí aqui está o detalhe. É que quando a gente gera uma ideia dessas, dizendo que é obrigatória, você anota, faz o registro, está documentado.
Mas quando se trata de você trabalhar com, de repente você lê um Saramago, ou você lê uma Clarice, ou você lê um desses consagrados caras que fazem o que querem com a estrutura linguística, aí ninguém discute. Mas a noção gramatical ela está pontuada aqui de maneira rigorosa, seguindo o padrão da norma culta, uma vez que esse I estaria substituindo o mas. Combinado? Aí meu amigo fez uma pergunta das mais inteligentes, porque eu já vejo esse senhor trabalhando lá na pedagogia para ele me ajudar. Tá entendendo? Porque eu tenho um trabalho que eu faço com a pedagogia, eu sei que você vai me ajudar como assistente administrativo. Me conte. Ele disse assim, tem que existir essa palavra de caráter negativo? Repara no seguinte, ó. Repara no seguinte, se você diz assim, tentei chorar, e meus olhos permaneceram enxutos. E meus olhos permaneceram enxutos. Eu pergunto, meu caro amigo, será que eu já respondi a sua pergunta? Será que eu já respondi a sua pergunta? O que é que está acontecendo aí na lousa? Qual é a primeira ação de que você trata? Que você tentou chorar. Qual é a segunda ação que você tem? A segunda noção semântica que você tem? Os seus olhos permaneceram enxutos. Ó. Quem tenta chorar, os olhos permanecem enxutos, gente? Não, então isso prova mais uma vez que esse I é igual a mas. Esse I é igual a mas. E nem apareceu a palavrinha de caráter negativo. Ó. Então tudo depende também de contextos. Mas a pergunta se repete. O ideal o que é que é? O ideal é que você possa ter a vírgula bem aqui. Tentei chorar a vírgula, mas meus olhos permaneceram enxutos. Tranquilo? Respondeu, segunda questão, letra B de bola. O que ele conta na terceira? Então é pau dentro. Vamos lá, para frente. Terceira questão. Gente... E aquela história de quando o sujeito é igual? Bom, olha, atenção. Ela está me fazendo uma pergunta sobre os outros usos da vírgula antes do... Certo ou errado? Errado, porque não pode haver... Desculpe-me, há um cartão aqui de Alisson. Será que foi achado? Alguém perdeu um cartão. Alisson Araújo Macedo. É você, meu caro? Depois você pega aqui, combinado? Beleza, beleza. Então é o seguinte, ó. Eu queria, primeiro verbo, que você estudasse, segundo verbo, e que fosse, terceiro verbo. Aí aprova o UFC. Existem 3 orações subordinadas. Aí o cara chega e diz assim, ó. Eu queria isso. Se eu queria isso, eu queria que você estudasse. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Perfeito. Aqui nós já temos uma primeira oração subordinada. Mas eu queria que você também fosse bem classificado. É outra oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Diante disso, eu acredito que muita gente até responderia com correção. Mas qual foi a pegadinha? Ó? Ele disse, mas não são 3 orações? Gente, não pode haver 3 orações subordinadas. Porque se ela é subordinada, ela tem que ter uma que seja a principal, que se aponte como a principal. Então tá aqui, ó, uma oração subordinada. Mas quem é a principal? Eu queria. Uma segunda oração subordinada, mas quem é a principal? Eu queria. Então, cuidado com esse tipo de abordagem. Não há 3 orações subordinadas. A gente diz assim, ó, o período é composto por subordinação, em que uma é uma oração principal. Aí a principal, ela chama as subordinadas. Aqui está o VTD, ó. Olha o verbo transitivo direto, ó. Olha o verbo transitivo direto, porque quem quer alguma coisa. Ele fica onde? Ele fica na principal, para que ele chame a oração subordinada. Então, há 3 orações? Mas somente 2 são subordinadas. Como foi a abordagem dele aqui, hein? As 2 primeiras orações mantêm uma relação de finalidade através do conectivo para. Quem é que me ajuda antes de eu ler o restante? Eu vou apagar aqui só, acho que fica melhor até para o pessoal ter mais visibilidade lá no fundo. Então vamos lá, vou manter aqui a minha escrita bem aqui. Quem é que me ajuda a compor resposta para isso aqui? Quem é que me ajuda? Bora lá direitinho, ó. Eu tenho esta fulaninha aqui, ó. Mas esta fulaninha, quem sabe, pode ser igual a isto aqui, ó. E quando elas são iguais a isso aqui, quem sabe quando elas são iguais a isso aqui, elas vão indicar o quê? Elas indicam finalidade.
dade. Aí eu pergunto para vocês, eu posso prosseguir sim ou não? Posso prosseguir? Professor, dessa vez eu estou estudando para passar no concurso. Dessa vez eu estou estudando a fim de passar no concurso. Ele indica finalidade. Posso prosseguir sim ou não? Sim ou não? Não, porque o afim tem que ser separado, menino de Deus. O afim tem que ser separado, menino de Deus. Porque se o afim é junto, ele indica o quê? Se o afim é junto, ele indica afinidade. Para indicar finalidade, ele tem que ser separado. Olha a pegadinha. Pessoal, que pegadinha traiçoeira é essa? É porque pode virar questão de ortografia. Pode virar questão de ortografia. Professor, eu e meu namorado, nós convivemos de um modo muito harmonioso. Isso nos prova que a gente tem uma relação afim. É uma relação de afinidade. Aí é junto. Durante o tempo em que eu estive no Prime, eu fiz boas amizades. Constituí relações bastante afins. Ele gera até o plural. Aí indica afinidade. Mas para indicar finalidade tem que ser separado, rapaz. Então como é que foi a frase de novo, hein? Eu estou estudando para passar. Eu estou estudando a fim de passar. Com o objetivo de passar. Com o intuito de passar. Com o propósito de passar. Então vamos ver se ele indica finalidade? Vamos ver se ele indica finalidade? O que é que ele diz indicando finalidade? A fórmula encontrada pelo filósofo para caracterizar, destaca esse para aí na linha 2. A fórmula encontrada, questão 3. A fórmula encontrada pelo filósofo para caracterizar, lê de novo, como está na lousa. A fórmula encontrada pelo filósofo, a fim de, indica finalidade, sim ou não? Sim, marcou 2 verdadeiro. Marcou 2 verdadeiro. Estamos conseguindo captar alguma coisa? Estamos embalados? Nenhuma pergunta? Tudo sob controle? Então para frente. Olha o item 3. Semanticamente, os predicativos presentes na frase denunciam a opinião do autor. A fórmula encontrada pelo filósofo para caracterizar a hipermodernidade é simples e eficaz. Perguntinha básica. Quando fulano é chamado de predicativo, ele é normalmente o quê? Ele na classe gramatical, ele é normalmente o quê? Ele é normalmente um adjetivo. Então atenção, eu sou bonito. O predicativo é bonito. Qual é a classe gramatical de bonito? Predicativo, que tem função com a classe gramatical de adjetivo. A minha namorada é inteligente. O inteligente é o predicativo. Qual é a classe gramatical? Adjetivo. Então lê de novo aí e me diz quem são os predicativos. A fórmula encontrada pelo filósofo para caracterizar a hipermodernidade é, olha o verbo de ligação, olha o verbo ser, olha o verbo de ligação, e agora o verbo de ligação ele chama o quê? Ele chama predicativo. Então quais são os predicativos? Simples e eficaz. Ele pergunta, os predicativos presentes na frase denunciam a opinião do autor. Faz sentido? Faz. Agora vocês vão me perdoar. É que como nós não lemos o texto, a noção de opinião fica meio torta, né? A gente teria que ler o texto, mas a gente pode fazer isso rapidinho, ó. Onde é que ele aparece no texto, gente? Onde é que ele aparece no texto? Me diga aí a linha rapidinho para a gente pegar. Segundo parágrafo? Segundo parágrafo. Então, dá uma olhadinha neste trecho que diz assim, aceleração total. Todo mundo me acompanhando? Posso seguir? Aceleração total, velocidade máxima, sociedade do excesso. A fórmula encontrada pelo filósofo para caracterizar a hipermodernidade é simples e eficaz. O mais e o menos ao mesmo tempo. Dá para notar que isso aí é a opinião do narrador? Com certeza, marcou 3 verdadeiros. Aí ele chega e diz assim, poderíamos substituir o verbo ser pelo verbo estar, sem comprometer semanticamente a frase? Gente, me diga uma coisa, o verbo ser ele tem caráter permansivo. E o verbo estar, ele tem caráter de alteração, de transitoriedade, pronto. Quando você diz assim, professor, nós somos bastante dedicados. O caráter permanente é que a gente chama de caráter permansivo. Caráter permanente. Aquela menina é bonita. A menina é bonita. Caráter permanente. Está nela a essência da beleza.
É o caráter permansivo. Mas se eu digo, a menina está triste, não é um caráter permansivo, é de transição, é momentâneo. Então ele pergunta, a substituição do ser pelo estar, sem comprometer semanticamente a frase, errada, marcou 2, 3, marcou A. E essas questões são boas porque quando você tem certeza das coisas que dão certo, se ela já não está na opção, você já anula. Olha aí, essa menina disse tudo, porque o concurseiro, a primeira coisa que ele faz, minha moça, é pensar assim, o 2 é verdadeiro? Se você tinha certeza de que o 2 é verdadeiro? Aí você já disse assim, bom, se o 2 é verdadeiro, o C é falso. Aí quando você diz que o C é falso, o candidato já faz isso, ó. Ave Maria de um candidato que não faça isso na letra errada, porque ele depois, se ele tiver dúvida, ele já não lê mais a C. Se ele tiver dúvida, a C já foi eliminada. Aí ele chega e diz assim, professor, a letra E também não tem 2. E se a letra E também não tem 2, eu já matei a letra E. Minha moça, é tudo de bom na vida de um candidato. Então ele já vai marcando ali para eliminar, para ele não ter mais que ler aquilo ali. Então vamos para a quarta questão. Há 40 anos, Martin Luther King foi assassinado por defender os direitos civis e políticos dos negros norte-americanos. O verbo haver está empregado com a mesma justificativa da frase acima na alternativa. Gente, como é que é a historinha do verbo haver? Como é que é a historinha do verbo haver? Bora registrar isso aqui para a gente fazer aqui um apontamento essencial de prova. Ó. O verbo haver, que pode estar na sua prova UFC, ele pode ter esta representação aqui, ó. Ele pode ser igual a fazer, garantindo, portanto, a noção de quê? De tempo decorrido. De tempo decorrido. Ou seja, o que é que eu vou dizer com esse verbo haver igual a fazer? Há cerca de 30 minutos, começou a aula de português. Ou seja, faz cerca de 30 minutos. Há 10 anos estudo naquela universidade. Há 10 anos estudo naquela universidade, seria a mesma coisa que dizer, faz 10 anos que eu estudo naquela universidade. E um detalhe, os dois, valendo para os dois, conservam a impessoalidade. Olha o que vai acontecer na sua prova, levantou a cabeça de novo, ó. Há 10 anos estudo naquela universidade. Beleza. O que vai acontecer na sua prova? Ele vai dizer assim, fazem 10 anos que eu estudo naquela universidade. Certo ou errado? Errado, porque se ele conserva a impessoalidade, ele só fica o quê? Ele só fica na terceira pessoa. Mas a terceira pessoa de quê? Então é fazem 10 anos que eu estudo naquela universidade? Não, como é que seria? Faz 10 anos. Professor, eu vou lhe contar uma coisa. Se dissesse assim, havia 10 anos que eu não encontrava aqueles amigos. Havia uns 10 anos. Né? O que pode acontecer na sua prova que também é errado? Ele substitui esse haver por ter. Mas tinha uns 10 anos. Tinha uns 10 anos não. Fazia uns 10 anos. Nada de colocar